Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não venho aqui falar com vocês, né, sobre o Luca, sobre o desenvolvimento dele. Eu mudei para o Canadá, voltei para cá, né, vai fazer um ano, e eu gostaria de falar um pouco sobre a inclusão, a diferença da inclusão que tem em Dublin e que tem aqui em Toronto, no Canadá. Se vocês têm filhos com necessidades especiais, não vá para Dublin, não vá para a Irlanda. Eles geralmente não fazem inclusão. Eles realmente separam as crianças das crianças neurotípicas. Então, primeiro eu tive que optar eu coloquei o Luca numa escola regular. Eles não sabiam lidar com nada, embora eu tenha passado todas as informações, tenha mandado o terapeuta ocupacional conversar com eles, tenha dado dicas, tenha escrito sobre o Luca, tenho feito todas essas coisas. Eles não sabiam lidar, então eu chegava sempre na escola e, parecia que o Luca era um peso, assim, oi, tudo bem? E aquilo começou a me irritar e eu tirei o Luca de lá. Ele não foi mais, ele foi no dia seguinte, ele pedia pra não ir, não, 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 eu falei, beleza, hoje você vai, a partir de amanhã você não vai mais. Tirei ele da escola. Aí eu comecei a procurar uma escola especial. Então ele estudou numa escola especial. A escola especial era sensacional, porque tinha pessoas formadas nisso, com conhecimento sobre isso. Então ele era benquisto, gostavam dele, acreditavam no potencial dele, incentivavam ele, sabiam do que ele gostava, do que ele não gostava. Então essa escola foi muito boa. Mas uma coisa muito curiosa, né? Quando eu cheguei no primeiro dia para buscar ele na escola, aí eu toquei a campainha e o silêncio era tanto que aquele silêncio me incomodou. Eu fiquei assim, gente, que silêncio é esse? Eu nunca vi uma escola em silêncio, né? Porque as escolas são barulhentas, né? Barulho de criança e tal. E aquilo me deixou chateada, sabe? Mas depois eu acabei acostumando, porque a maioria das crianças que estavam estudando com ele não eram verbais. E aí, aquele silêncio me incomodou, assim, tocou, sabe? Quando ele fez 6 anos, no final do ano, que seria em agosto, ele não poderia mais ir para aquela escola. Eu teria que procurar uma outra escola, porque aquela escola só aceitavam ele até os 6 anos. Eu comecei a procurar escola, não achei. O preço das escolas particulares, eram absurdos. E eu peguei e fui ver as escolas normais que o governo indicava. Numa das escolas que eu fui, era um container onde ele ficava, né? Onde as crianças com deficiência ficavam. Então tinha a escola e fora um container. E aí nesse container estavam todas as crianças e crianças de todas as idades misturadas. Então a gente foi visitar, tinha uma menina de 14 anos na sala dele, não, minto, 11 anos na sala dele, com autismo severo. Tinha algumas crianças com síndrome de Down. Misturavam a idade e até... Então, eram crianças de vários levels, de vários níveis, né? Tudo misturado. E além dos níveis misturados, idades misturadas. Então, ele estava com 6 anos, ele ia estar na sala de uma menina de 11 anos, na sala de um menino de 13 anos. Eu achei muita diferença, né? Aí a gente perguntou se elas eram especializadas, as mulheres que iam ficar com ele, e elas falaram que não. Aí a gente já se preocupou, porque o Luca foge, ele corre muito, como eu já falei algumas vezes, e aí ele não tinha condições dele ficar lá, porque ainda a escola, se ele saísse correndo, tinha uma avenida
Falei, meu, se ele fugir, ele vai ser atropelado nessa avenida, com certeza. Então a gente optou por ele ficar em casa com a gente. A Bela foi para uma escola, eu coloquei ela numa escola Montessori. E ela também teve muita dificuldade em se adaptar. Ela ia brincar com as meninas falavam para ela, para de me seguir, não brinca comigo. E a Bela, ela nunca teve problema nenhum, ela sempre foi muito amigável, simpática, e ela voltava chorando da escola quase todo dia. Então foi bem complicado. Então a gente começou a organizar tudo para voltar logo para cá, para o Canadá. Quando a gente chegou aqui dia 1º, e aí no dia 7 já ia começar as aulas das crianças. Aí a gente já levou eles na escola. Quando eu cheguei na escola, tinha na sala do Luca uma mesa com 20 professoras. E aquilo me assustou. Eu falei, gente, o que é isso? 20 professoras? A equipe era super boa. No primeiro momento eu fiquei assustada, mas elas queriam saber muito sobre ele, sobre que o Luca tem obsessão por tomadas, por coisas eletrônicas, por computadores. Então ele já foi lá logo na tomada. Eu fiquei preocupada inicialmente, eu falei, putz, a professora dele fez uma cara assim que eu falei, meu, ela não vai dar conta, ela não vai conseguir dar conta. E o Luca tá há 2 anos na escola, vai fazer 2 anos. Então aqui a inclusão é bem mais fácil, porque ele estuda com as crianças. Inclusive, ele tem os amigos dele, é convidado para algumas festinhas, foi convidado pela primeira festinha dele. Ontem as amigas dele, 2 amigas vieram aqui brincar com ele e com a Bela. Então, ele tá se adaptando a isso, né? Outra coisa que eu achei legal, eu liguei para a prefeitura da minha cidade, e eu falei que o meu filho foge de casa, que as pessoas correm muito na rua e que eu precisava de uma placa. Então colocaram 2 placas na minha casa, a minha rua é sentido duplo, e que tá escrito área com criança com autismo. E aí eu vou comprar uma agora, que eu preciso comprar, né, que eles não colocam, que é diminua a velocidade. Então, agora falando sobre tudo isso, vocês perguntaram, Marcela, o que você acha? Se vocês têm crianças com deficiência, não vão para a Irlanda. Não é um bom lugar, não pensem em ir para lá. Tem vantagens como estudante, com a mudança para brasileiros, mas não vão para lá. Não é um bom lugar. Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida sobre tanto o Canadá quanto o Brasil não, quanto a Irlanda, me falem, que eu respondo para vocês. É isso, gente. Estou aqui continuando na luta para o desenvolvimento do Luca e né, sempre com a expectativa do desenvolvimento dele, que ele vai se desenvolver e vai dar o melhor dele. É isso. Beijos, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.